Gosto até de considerar que todos esses que estão presos, que estão sendo processados e que estão sendo condenados, sejam culpados. Gosto de considerar isso para não ter problema com a mente lustrosa do ministro ditador. Né? De quem eu vou falar? Avada Kedavra. Avada Kedavra. Quem é? E aí, de que eu vou falar? Deixa eu ver se tem like aqui. Faltam 4.000 likes. Ó, que maravilha. 4.000. Você vai dar? Por favor. Porque eu vou falar dele agora. Do homem mais amado pela sua mãe. Desse homem cheio de valores. Tanto é que tem posses no exterior, que só viaja de primeira classe, só come em restaurantes caros, Michelin. Nós vamos falar este homem que não tem medo de sair às ruas cercado por segurança. Nós vamos falar deste homem que ousa passar por cima, tamanha sua coragem, até da Constituição Federal. Vamos falar de Alexandre de Moraes Maduro. O ministro Alexandre de Moraes Maduro votou para condenar o ambulante Augusto Ferreira, de 56 anos de idade, por conta dos atos do 8 de janeiro de 2023. O homem foi preso pela Polícia Federal no acampamento montado em frente ao Quartel-General de Brasília no dia seguinte à manifestação. Na decisão de Moraes Maduro, Augusto terá que cumprir 1 ano de reclusão, além de uma série de medidas como suspensão de passaporte e proibição de utilização de redes sociais. Em depoimento, o ambulante afirmou que frequentava o acampamento para cerimônias religiosas e foi surpreendido pela Gestapo. Não, ele não falou Gestapo, quem está falando Gestapo sou eu. A Defensoria Pública que cuida do caso disse que o homem é simples, não tem sequer um celular para fazer audiência online. Tá bom para vocês? Tá bom para vocês? A gente não consegue nem falar o tamanho do absurdo. A gente não vê luz. Esse é o problema. Então eu vou colocar mais um aqui. Vou colocar mais um absurdo dentro desse absurdo. A Polícia Federal, hoje conhecida a bocas de Matilde como Gestapo, contrariou a Controladoria Geral da União, a CGU, no processo disciplinar que investiga o ex-ministro Anderson Torres pelo 8 de janeiro. Segundo um entendimento da CGU, a Polícia Federal investiga a Torres por 2 transgressões incompatíveis, ou seja, isso faz com que Torres seja investigado ao mesmo tempo por uma transgressão intencional e outra não intencional, em uma apuração conflitante. Além disso, a Polícia Federal também violou o direito de defesa de Anderson Torres, mentira, conforme a decisão judicial. E, enquanto isso, onde está o G. Dias? Está como a Conceição de Calbi Peixoto. Se subiu, ninguém sabe, ninguém viu. Deve estar até de peruquinha. Será que está fazendo um Milão lá, com a Saldão de Milão, com uma peruquinha? Pois é. Olha só, vamos lá. Transchubby. Vamos por partes. Primeiro, falar sobre o ambulante, um homem de 56 anos, trabalhador brasileiro, que estava ali por acaso e que simplesmente vai ficar preso, tendo sua vida toda prejudicada por birra, por pura perseguição política. Sem prova, sem individuação de conduta, sem devido processo legal. E aquilo que você fala, é o flagrante perpétuo. Foi no dia seguinte, ele foi preso no dia seguinte, ele não foi preso lá dentro do Congresso, com, sei lá, com um copo d'água na mão, com pão de queijo que o G. Dias estava quase servindo junto com um cafezinho aos manifestantes que estavam lá. Então, assim, o 8 de janeiro, a gente sabe que
provavelmente tinham 2 grupos. Tinha um grupo, inclusive, com filmagem. Eu queria saber onde que está aquele rapaz que dirigiu a filmagem. Você lembra disso? Que o outro entra, ele dirige a filmagem para abrir ali, para pegar exatamente um chute na porta. Queria saber onde estão essas pessoas. Eu queria saber onde está a pessoa que derruba o relógio. E aí, na sequência, vem 2 pessoas, levantam o relógio e colocam no lugar o relógio lá da época colonial e tal. Então, assim, a gente sabe que o Rio de Janeiro... O que a gente entende é que tinham grupos diferentes de pessoas ali dentro. O G. Dias simplesmente foi afastado, lembrando mais uma vez que o G. Dias é conhecido como Sombra, amigo íntimo do Lula, que há anos tinha uma relação com ele. Tá aí solto, tá em qualquer lugar. E você está prendendo um trabalhador brasileiro, um ambulante de 56 anos, um cara que provavelmente não deve nem ter formação escolar, não tem nem celular, chance de defesa, de nada. Por quê? Porque o Alexandre de Moraes é sádico, é tirano, ele tem prazer em ser ruim, ele tem prazer em ser mal. E aí... É a perseguição que para ele não basta ser só as pessoas que estavam na linha de frente da política. Então não basta ser só o jornalista ou blogueiro, como eles adoram nos chamar, eles adoram nos desclassificar chamando de blogueiro, ou o ativista político, ou o próprio político. Não basta para eles, a maldade é tanta, o sadismo é tão grande que ele precisa prender o trabalhador brasileiro e deixar lá mofando na cadeia. Agora, claro, né, o traficante está solto e todos aqueles casos que são bem emblemáticos aqui no Brasil, né? A Suzane von Richthofen está solta, a Elise Matsunaga está solta, os Nardones, que jogaram a pobre da menina de 5 anos de uma janela, estão soltos. Então, assim, é Brasil, né? O Lula estava certo quando ele falou sexta-feira, que é Brasil. Olha, só para contextualizar melhor, esta condenação ela é emblemática porque é um sujeito que não tinha celular, que estava num culto evangélico no acampamento, um acampamento num local público, e ninguém no Brasil vai preso por estar em local público. Porque senão prendam-se todos os moradores de rua de São Paulo. Exato. Segundo, ele estava num culto religioso, então é livre a manifestação do pensamento religioso, dos seus cultos, etc. e tal. Ele não tinha celular, não tem nada que prove que ele seja um golpista, Sim. porque ele estava rezando. E aí vai, quanto a todos os outros, eu gosto de repetir sempre, eu não estou dizendo aqui que são inocentes ou são culpados. Gosto até de considerar que todos esses que estão presos, que estão sendo processados e que estão sendo condenados, sejam culpados. Gosto de considerar isso para não ter problema com a mente lustrosa do ministro ditador. Porque, mesmo culpados, completamente culpados, eles não deveriam nem estar presos, nem respondendo a processo e nem sendo condenados. Porque a eles foi negado todo o devido processo legal. Todo o devido processo legal. Não é uma partezinha, não é outra parte. É todo o devido processo legal. E isso só acontece em ditadura. Isso só acontece em regime totalitário. E isso é perseguição política. Porque se basta estar lá, e descarta-se a necessidade de prova de conduta golpista, o Flávio Dino deveria estar preso, porque ele estava lá. Gonçalves Dias deveria estar preso porque estava lá. Bem preso. A Gleisi Hoffmann deveria estar presa porque estava lá, e tantos outros deveriam estar presos porque estavam lá, que é o caso desse senhor que foi preso porque estava lá. Uma vez que isso não acontece, nós temos no Brasil o cometimento pelo Supremo Tribunal Federal, não pelo Supremo, por esses sequestradores do Supremo, por esses algozes do Supremo, por esses vilões que são os ministros do STF, que estão mantendo em cárcere, em condições insalubres, talvez a mais lhana instituição da história do Brasil, que é o Supremo Tribunal Federal. Eles mantêm o Supremo em cativeiro. Eles praticam crimes contra a humanidade, porque perseguição de pessoas ou grupo de pessoas em razão de ideologia ou por motivos políticos é crime contra a humanidade. E está tipificado como tal ao lado do genocídio no Estatuto de Roma, que no Brasil tem valor de norma constitucional. Portanto, um STF
que comete crimes contra a humanidade, já são muitos, está passível de ser julgado pelo Tribunal Penal Internacional em Roma. Eu só me pergunto, qual é o momento, professor? Qual é o momento em que os organismos internacionais e os países signatários do Estatuto de Roma vão abrir os olhos para enxergar que no Brasil existe um fascismo acadêmico de quinta categoria, mas com o mesmo grau de lesividade, maldade e reprovabilidade, que aqui existe um fascismo, um totalitarismo, independentemente de dizer o seu nome ou não? Quando é que os organismos internacionais e os países signatários do Estatuto de Roma vão perceber que, tal como os países que acordaram para Hitler e para Mussolini, vão acordar para o fato de que este país comete, via STF, crimes contra a humanidade? Pavinato, internacionalmente vai demorar até chegar o caos perfeito aqui no Brasil. Nós não estamos ainda no caos perfeito, mas estamos caminhando para isso. Por qual razão? Porque os países, eles vão tratar dos seus interesses. E o Brasil enfraquecido, o Brasil fragilizado, para determinados países que estão caminhando na mesma direção e no mesmo sentido, é importante ter um Brasil fragilizado. O Brasil é uma potência gigantesca. Imagina esse país produzindo aquilo que pode produzir. Todos os atos que aí estão já configuram a possibilidade deles serem denunciados no Tribunal Penal Internacional. Já configuram elementos suficientes para eles serem denunciados em cortes internacionais de direitos humanos. Vamos pegar o caso deste senhor que manteve a prisão dele. O que me assusta é que aí eu acho que não foi nem uma perseguição política. O que me assusta é como se estivesse dando um recado, inclusive para os evangélicos: não adianta rezar. E aí, uma vez, eu vou contar e eu já vou passar para Dani, para o Arthur, mas uma vez me perguntaram: você tem medo daquele indivíduo, que era um indivíduo muito odioso, você via o ódio nos olhos dele? Eu disse: daquele indivíduo eu tenho receio, porque o fato dele ainda ter sentimento mostra que ele ainda não chegou no último círculo do inferno. O que me preocupa é aquele cara para quem você pergunta: por que você fez isso? Você sentiu prazer ou sentiu ódio? Ele diz: nada. É apenas um cálculo estratégico e o próprio ato. Isso me assusta. Nós vamos voltar a comentar sobre mais essa demonstração de que nós somos um regime fascista, de que nós somos um regime totalitário, travestido com uma mini saia que mal cabe no quadril, né? No quadril, é uma mini saia chamada democracia que mal cabe no quadril desse totalitarismo, né? Já bastante gordo, corpulento. E então, primeiro você curte, que é o preço deste programa. Quanto vale o ingresso para ver este palhaço neste picadeiro bonito? Vale uma curtida. Vale o seu like, o seu joinha, o seu gostei. Então, a sua obrigação é curtir. Se puder, comente, porque quem comenta ajuda no engajamento. Então, primeiro C é curtir. Segundo C é comentar. O terceiro C, o que seria muito louvável, seria você compartilhar. Tem um link que é a setinha, uma setinha assim, meia bomba. Sabe aquela, a setinha da pipa do vovô que se esforça? Você vai lá, copia o link, cola no seu Orkut, no seu Facebook, no WhatsApp, no Telegram, manda sinal de fumaça, pombo correio. Não é pombo correio do banheiro, é o pombo correio que leva as mensagens. Você passa para todo mundo que você gosta, para quem você não gosta, você também passa. Então, ó, curtiu, comentou, compartilhou. E se puder, se quiser, se o seu bolso comportar e se seu coração assim permitir, contribua com este programa que vai substituir o Jornal Nacional. Olha que pretensão maravilhosa, hein? Se liga, ô Bonner, nós vamos derrubar o Jornal Nacional. Esta é a meta.